Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD as Sras. Presidentes de Câmara de Montemor Novo, de Abrantes, os Srs. Presidentes de Câmara de Alcácer do Sal, Felgueiras, Figueira da Foz e Severo de Volga, e os Srs. Secretários Executivos das CIMs de Coimbra e do Vasira do Tejo, e naturalmente os Srs. Presidentes de Câmara, e cumprimentando também na qualidade de Presidentes das CIMs do Alentejo Central, do Meio do Tejo, do Alentejo Litoral, Tâmega e Sousa, Coimbra, como já referi, e Aveiro. Antes de mais, o nosso também agradecimento pela vossa presença, pelos contributos que já prestaram nesta primeira intervenção, o que não dispensa, no entanto, aqui um conjunto de observações e de perguntas que gostaríamos de colocar. O Partido Social Democrata, no seguimento do trabalho que efetuou num governo anterior que o liderou, apresentou à Assembleia da República, tal como outras forças políticas, um conjunto de iniciativas visando a descentralização de competências, ou o aprofundamento da descentralização de competências, quer nos municípios, quer nas freguesias, mas também nas entidades intermunicipais. Ou seja, para aqueles que nos estão a ouvir, ademais, até porque isto está a ser uma audição em direto, ou seja, nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O aprofundamento do princípio dessa descentralização de competências que gostaríamos de prosseguir e que preconizamos, naquilo que diz respeito às comunidades intermunicipais, assenta em 4 domínios. No domínio da infraestruturação no setor da educação, no domínio da infraestruturação no setor da saúde e também no domínio da gestão florestal e no domínio da gestão da orla costeira. A proposta de lei do Governo também consagra a possibilidade de transferência de competências nas entidades municipais, noutros domínios, no domínio da educação, também da ação social, da saúde, proteção civil, justiça e promoção turística. O primeiro conjunto de perguntas que nós gostaríamos de colocar é que outros domínios, além daqueles que estão pormenorizados, quer na proposta de lei do PSD, no projeto de lei do PSD, quer na proposta de lei do Governo, poderiam ser abrangidos. E que outras matérias dentro desses domínios podiam ser abrangidos. E que matérias ou domínios e que não deveriam ser sequer abarcadas. Ou seja, o que nós gostaríamos de saber é até onde é que devemos ir. Já foram dadas aqui algumas pistas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, por exemplo, indicou outros domínios que poderia ser-se avançar, nomeadamente na área da justiça. A Sra. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes entendeu e referiu que se poderia ir até mais longe noutros domínios do que aqueles que destas duas iniciativas em concreto preconizam. Mas depois também temos outras visões diferentes, igualmente legítimas e respeitáveis. O Sr. Presidente da Câmara de Alcácer do Sal tem uma visão um pouco diferente, dada que entende que a falta de legitimidade democrática, portanto, é um fator, ou pode ser constituir um fator impeditivo para que se prossiga nessa descentralização de competências, tal e qual preconizadas nestas duas iniciativas legislativas. O Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras tem uma visão também mais crítica em função daquilo que é o conhecimento próprio que tem da comunidade intermunicipal a que preside ao Conselho e que, portanto, ele próprio nos afirmou não estar apaixonado pela comunidade intermunicipal. Naturalmente que tem uma visão diferente daquela. Mas a pergunta impõe-se, apesar das divergências que já aqui eu assinalei e aqui resistamos, a pergunta mantém-se. Até onde é que devemos ir, onde é que não devemos ir? De facto, nós temos que chegar aqui a algum ponto de consenso. Agora, quando comparamos as duas iniciativas legislativas, elas não são rigorosamente iguais, nem poderiam ser, mas são substancialmente diferentes em algumas coisas. A primeira é de que a proposta de lei do Governo, efetivamente, não preconiza uma descentralização de competências direta, isto é, no limite, ela até pode não chegar a acontecer. E porquê? Porque todas aquelas competências que podem eventualmente vir a ser descentralizadas, isso só poderá acontecer se houver uma concordância
dos municípios que integram as respectivas comunidades intermunicipais. E se não houver essa concordância, e se não houver esse acordo prévio, poderá, no limite, não haver nenhuma transferência de competências para as comunidades intermunicipais. Além disso, como já aqui foi referido pelos senhores Presidentes de Câmara e pelas senhoras Presidentes de Câmara, estamos a falar de um conjunto de competências que carecem de uma densificação que nós não conhecemos, que carecem de decretos-leis que nós não conhecemos, e quando digo não conhecemos é que não conhecemos mesmo. Os seus Presidentes de Câmara fazem referência a 4 projetos ou anteprojetos, mas nós nem esses temos conhecimento. E que, portanto, estamos aqui a falar um pouco no escuro. Já o projeto de lei do PSD, Sr. Presidente, eu vou já terminar, já o decreto-lei, o projeto de lei do PSD é muito claro e define logo aquelas competências que devem ser entregues às comunidades intermunicipais. E diz-o claramente, por exemplo, na gestão de equipamentos coletivos na área da educação, da saúde ou da orla costeira, quando efetuadas para a administração central e que sirvam mais do que o município, é transferido para as entidades intermunicipais. Assumimos claramente essa transferência. O mesmo se diga na gestão florestal, que a gestão florestal, quando efetuada para a administração central e que tem, lá está, por objeto um território mais do que o município, também é transferida para as entidades municipais. E a pergunta que fica é saber qual é de facto o melhor modelo. Qual é de facto o melhor modelo? Sr. Presidente, apenas o último conjunto de perguntas que vou colocar tem a ver com aquilo que se chama descentralização de competências, que o Governo chama de descentralização de competências, mas obviamente o que estamos a falar é de direitos de participação. Direitos de designar os vogais representativos dos municípios nos conselhos da região hidrográfica, designar representantes nos órgãos de gestão das unidades locais de saúde, presidir ao Conselho Consultivo das Unidades de Saúde, enfim, um conjunto delas. Mas há aqui uma que eu vos queria deixar uma pergunta. Uma delas diz, a aposta do lei do Governo, transferência de competências para as comunidades municipais na participação da gestão das áreas protegidas. Pois bem, o Governo, ato contínuo à apresentação da proposta de lei, aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que ainda não foi publicado, com a forma da criação de um projeto piloto para a gestão do Parque Natural Internacional do Tejo. E o que é que preconiza esse decreto-lei que servirá de modelo para o futuro? É que nos conselhos diretivos da gestão destes parques participam as câmaras municipais, um representante do Instituto da Conservação e da Natureza e um representante de uma organização não governamental. As comunidades intermunicipais estão afastadas dessa gestão. E por isso eu pergunto, o comentário vos oferece esta contradição absolutamente insanável. Muito obrigado.